O que é para você ser fiel? Como está escrito lá em Apocalipse 2, versículo 10. Nós só pegamos a última parte do texto que diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas o que seria esse ser fiel? O Jesus falou ali através de João no livro de Apocalipse. O texto diz assim: a epígrafe fala sobre a segunda carta que Jesus enviou a uma das igrejas, no caso a igreja de Esmirna. E ali ele fala que é, diz assim: isto diz o primeiro e o último que foi morto e revive. Eu sei as tuas obras, a tribulação, pobreza, blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas a sinagoga de Satanás. Aí no versículo 10, que é o texto que as pessoas pegam como referência, mas isso só a última parte do texto ele pega. Aí no versículo 10 ele começa: nada tem mais das coisas que hás de padecer. Ponto. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ponto. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mas o que, o que é ou o que seria ser fiel até a morte? Ou ser fiel. Vamos tirar até a morte, só essas duas palavras, ser fiel. Aí eu pergunto para mim, para você, para nós que aqui estamos, pessoal. Vamos lá, o que é ser fiel? O que seria ser fiel? Será que ser fiel para receber a coroa da vida, como Jesus falou, é estar dentro de uma igreja? É você estar servindo a tudo aquilo que a igreja, a instituição, o pastor prega? O que então seria ser fiel? Será que a gente é a gente orar? É a gente subir monte? É a gente jejuar? É a gente ler a Bíblia? É a gente irmos para os cultos todos os dias? Ou sempre que for possível? O que será, o que seria ser fiel para receber a coroa da vida? Porque a questão não é apenas o ser fiel. A palavra diz que a ser fiel até a morte. E aí, essa frase aqui é simples de qualquer pessoa entender, quer dizer, qualquer pessoa que é cristã e conhece a palavra do Senhor, né? É só lembrar do que a igreja primitiva passou. É só lembrar. E esse texto aqui é mais enfatizado para o que a igreja no, no começo da perseguição da igreja passaram. Eu não tenho certeza, não tenho certeza, pode ser que sim, não tenho certeza absoluta, me foge muito a memória agora aqui. Se a igreja quando aquela igreja que foi perseguida por Nero, foi perseguida pela logo no início ali de Atos do capítulo, logo no início de Atos, né, Atos, acho que acho que de 300 anos já, depois já tinha já essa carta já escrita. Mas aí a gente vê ali as pessoas, os crentes verdadeiramente sendo fiéis até a morte. Porque quando a igreja foi perseguida, se não me engano, acho que Nero perseguiu os cristãos ao ponto de pendurá-los e fazer com que eles queimassem vivos para iluminar na cidade de Roma, se não me engano, que ele mesmo colocou fogo. O povo que era jogado nas arenas para que os leões fossem devorá-los, ali sim era pessoas que estavam sendo fiéis até a morte. Diferentemente do que acontece hoje, nos dias de hoje, através das pregações que são feitas. Que o crente tem que ser fiel, irmão, porque não ninguém chega no céu ou entra no céu de qualquer maneira, de qualquer jeito.
com bagagem. Tá, aí eu fico me perguntando, quando eu ouço um pregador falando isso. Será que esse pregador está conforme a fidelidade que Apocalipse 2, versículo 10, nessa parte final, está pedindo para mim, para nós, para a igreja? Para sermos fiéis? Por que razão ou motivo será que ele está apenas ali no púlpito, no altar, com o microfone, chamando a atenção daqueles que estão ouvindo a sua pregação para ser fiel? Será que ele está sendo fiel? E será que ele está imbuído nessa fidelidade da palavra de Deus? Porque ser fiel não é apenas você. Porque muitos pensam, muitos creem, muitos acreditam que por estarem todos os dias nos cultos no horário, ou por estarem dando seus dízimos, eles estão sendo fiéis. Pode até estar sendo fiel, mas a instituição religiosa, ou o sistema religioso, ou a igreja em que ele congrega. Mas será que ele está pregando o verdadeiro evangelho como deve ser pregado? E esse pregar o evangelho não é simplesmente o falar do evangelho. O pregar o evangelho é você viver a vida do evangelho, viver o que o evangelho ensina. Ah, tá bom, Genival. E o que o evangelho ensina? É só ouvir os ensinamentos de Cristo, onde ele começa a dizer para os soldados, ó, vocês não exijam mais do que lhes é pago. Se por acaso alguém te tirar uma túnica, dá outra. Se te baterem em uma face, te oferece a outra. Se te chamarem para andar uma milha, vai com ele duas. E quem é que vive isso? Quem é que pratica isso? Nos dias atuais de hoje, na modernidade que estamos vivendo aqui no Brasil. Quem? Que igreja? Estamos aí vendo aí, ó, as mídias sociais aí, ó. Homens corruptos, homens apóstatas, são líderes religiosos que estão na mídia aí, não porque o diabo está colocando eles lá, como vítima de um sistema. Não, é porque eles estão se colocando como mártires, para dizer que são mártires. O fulano que há poucas horas atrás tá gritando aí nas mídias sociais, ele abre a boca dele grandona lá para dizer, eu sou um líder religioso, tá? E isso que importa para Deus. Que importa para Deus? Tá pagando por causa dos seus pecados. Lembre-se de Davi, irmão. Lembra-se de Davi. Davi cometeu 2 pecados graves, ocultos e longe dos olhos da sociedade judaica. Mas Deus, quando lhe viu o profeta Natã, disse para ele, ó, você fez aos olhos das pessoas, longe, ninguém viu, mas eu vi. Agora eu vou fazer uma coisa que todo olho verá. E aí? E agora estamos aí, ó, vendo aí, ó. Nossa, ó, garotinho evangélico, não sei se ainda continua, mas foi preso. O Eduardo Cunha, eu nem sabia, mas ele é evangélico, foi preso, acho que tá solto já. O pastor que batizou Bolsonaro lá em Jerusalém, no Rio Jordão, está preso. Outras pessoas que são evangélicos ou cristãos estão presos porque fazem coisas ocultas aos olhos da sociedade, mas quando eles são presos, né? Aí vem à tona aí, então, o pecado deles. E com isso se cumpre aquilo que Jesus falou nos evangelhos. Os escândalos têm que vir, é necessário que venha. Aí eu pergunto, meus irmãos, mais uma vez, essas pessoas têm, como posso dizer o nome, será que eles têm autoridade, não sei se é essa a palavra certa, autoridade para dizer ou perguntar, eu repreendi a mim ou a você, que quem é fiel
Será que eles andam ou pregaram em algum momento da vida dizendo: ser fiel até a morte, irmão, porque não é de qualquer jeito que vai entrar no reino dos céus. Tá, eu pergunto, e aí? Você vai entrar desse jeito, dessa maneira? E aí? Ô, irmão, você, eu e nós, não adianta. Nós nunca seremos fiéis do jeito que o livro de Apocalipse nos pede, a não ser que nós passemos exatamente por este momento aqui, ó, até a morte. Até a morte. Aí sim, no momento, nesse momento de passamento do vale da sombra da morte, isso no momentos de perigo. Não é somente ou apenas você estar lá no leito do hospital lá, enfermo, moribundo, e aí nesse momento de leito de morte, você clamar a Deus, pedir misericórdia a Deus para que Ele salve a sua vida, salve a sua alma. Não, não é nesse momento não. Aí em momentos realmente de perseguição, como muitos estão com medo que aconteça no Brasil, né? Mas vamos esquecer o nosso Brasil aí para não evitar problema de pensamentos ideológicos e políticos e partidários. Mas vamos olhar para os países aonde há uma perseguição religiosa realmente, aonde lá nesses países é proibido você andar com uma Bíblia. Aqui no Brasil, irmão, a gente tem liberdade. Ah, tá bom, irmão Genival, mas essa liberdade dá para ser tirada. Ah, é? Será que realmente é verdade? Como é que você sabe disso? Tá bom, então enquanto você está livre, então faça a sua parte, né? Prega o evangelho genuinamente como ele é e não querendo forçar as pessoas que elas sejam fiéis a Deus. Faça você seja fiel a Deus, pregue a palavra de Deus como ela é. E a palavra de Deus é: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou então mostra para as pessoas a porta do inferno. Jesus já falou que há dois caminhos, né? Então fala, ó, Jesus falou, não é eu que estou falando, é a palavra, é Jesus que falou. Há dois caminhos, um porta larga, outra porta estreita. E aí perguntar, em que porta que você está? Muitos se colocam na porta estreita, mas será que estamos passando por esse estreitamento realmente da porta? Difícil, irmão, muito difícil. Ah, viver esta palavra que Jesus falou, ser fiel até a morte, é muito difícil. Se julgar fiel a Deus é fácil. Se julgar fiel a Deus é fácil. Agora, quem tem que dizer se nós estamos sendo fiéis ou não é Deus. Não adianta você querer ouvir testemunho de outras pessoas. Muitos sabem disso, né? Que a gente passa a vida toda, entre aspas, tá? Não é, no meu caso não, tô dando apenas um exemplo. Nós passamos a vida inteirinha praticando o bem. Vamos dizer que nós somos evangélicos, crente, nascemos num berço evangélico e passamos a vida inteirinha praticando o bem, fugindo das tentações, da lascívia, da bebedeira, da droga, do álcool. Apenas a- apenas em um momento da vida, a gente comete um deslize, um só. E isso é o mínimo possível. Vamos fazer por exemplo, você é um cristão e você nunca falou um palavrão, você sempre foi um cara calmo, tranquilo, procurou viver a vida inteira de bem com todo mundo, como diz ah, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, como diz o livro dos Hebreus, né? Seguir a paz com todos os homens, enquanto tiver de paz, andar em paz com todos os homens, e você tá
tá nessa vida, tá praticando aquilo que tá escrito, vai vivendo, tal, tal, tal. Então, como eu tava falando, você passa a vida inteira cometendo, você passa a vida inteira praticando o bem, praticando o que é bom, praticando o que é agradável. Mas 1 milímetro de erro que você cometeu, as pessoas vão olhar somente para aquele milímetro. Então, as pessoas esquecem de tudo que você fez de bom, toda a prática de bem que você fez, e vai olhar somente para aquele milímetro de erro que você cometeu. É ou não é? Aí eu pergunto, meu irmão, você, entre aspas, tem sido, entre aspas, tem sido fiel à vida, entre aspas, a vida toda até aquele momento. Comete aquele erro. Se após, se após ou naquele momento de erro, Jesus vier ou arrebatar a sua igreja, faça o questionamento. Você vai ficar ou você vai subir com a igreja? E aí? Você andou, você viveu praticando bem, você viveu pregando, cantando, indo para a igreja, falando que Jesus é bom, Deus é fiel, falando para o povo se converter, vir para Jesus, tal. Mas aí, você comete um errinho, 1 milímetro de erro, somente naquele milímetro de erro. Aí, não estou me referindo a um erro grave ou gravíssimo. Eu sei, irmãos, que para Deus não existe pecado, pecadinho nem pecadão, né? Eu sei. Mas, meu irmão, Deus, o único fiel é Deus. O único fiel é Deus. E o que ele fala é o único que fala, promete e concretiza com a sua palavra. Nós não. Pois bem, com isso, o que eu quero dizer? Lá no livro de Ezequiel, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Cadê? Mas, ó, porque no versículo 13 diz assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu disser também ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Pois bem, aqui o que eu estou querendo dizer com isso? Que, meu irmão, Deus, de forma nenhuma, na minha opinião e fé, tá? É uma opinião e fé minha. Deus, de forma nenhuma, afinal, aqui está no Antigo Testamento, né? Aí ele vem encarnado em Jesus Cristo e fala isso que eu vou dizer para você, ou vou dizer para nós. Deus, de forma nenhuma, vai lançar no inferno alguém que tentou a metade da vida dele tentando ser fiel a ele. Eu não creio num Deus assim. Eu não creio. Agora, se o camarada, se o indivíduo, se a pessoa se converteu, passa a vida toda fazendo bem, passa a vida toda não, passa a vida fazendo bem. Aí chega em um momento da vida dele e que vem as provações e ele confia que por ser crente, por ser salvo, por ser filho de Deus, por estar escrito lá em João, que de maneira nenhuma aqueles que vêm a Jesus ele lançará fora, e ele confiando nisso, e voltar para o mundo para praticar as mesmas coisas que fazia ou até pior, aí como diz aqui no livro de Ezequiel, se ele morrer naquela prática, aí ele vai para o lago de fogo. Ele vai para o lago de fogo. Mas, se a pessoa passa uma boa parte da vida dele praticando bem, tentando ser fiel,
e em um breve momento da vida, devido à fraqueza dele, ele se desviar, mas Deus conhece o coração daquele indivíduo, Deus conhece o coração daquele camarada e sabe se ele realmente está sendo ou será fiel ou não. E Deus não vai deixar que aquela pessoa se perca. Ele vai fazer o reboliço dele para trazer aquela pessoa de volta, né? Para isso tem lá a parábola do filho pródigo, Jesus ensinando sobre o filho pródigo. Caiu em si e voltou. Pequei contra o céu, pequei contra meu pai. Irei e voltarei. Então Deus conhece, irmão. Deus conhece. Salmos 37, versículo 24 diz: Deus conhece os passos de um homem bom, ainda que caia, não ficará prostrado. Agora, as pessoas que vivem dentro da igreja, dentro do sistema religioso, e enganando-se a si mesmo, como diz Tiago, com falsos discursos, esse não vai permanecer na casa do Senhor. Essa casa do Senhor não é uma igreja instituição apenas. Não é, porque a casa do Senhor é eu, é você, é nós, é a igreja de duas pernas. Essa pessoa não vai permanecer. Ela tem que ser extirpada, porque o próprio Deus extirpa. Por isso que tem os textos sagrados dizendo: ai meu Deus, eu esqueci o nome dele, que se levantou lá contra Moisés, e Deus abriu a terra e engoliu ele junto com a família. Por quê? Porque o mentiroso não permanece na casa do Senhor, não permanece no meio do povo do Senhor. Já diz lá o texto também de Atos dos Apóstolos, e João também escrevendo, dizendo assim, ó, estava conosco, mas não era dos nossos. Como diz também aqui no livro de Apocalipse, é, que diz assim, dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Isso aqui está escrito para quem? Está falando para quem? Está falando para a igreja. Está falando para aqueles que estão dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa, aqueles que se dizem ser fiéis. São para mim, para você, para nós. Esse texto aqui, essa exortação aqui, ó, é para mim, para você, para nós. Será que nós estamos inseridos nesse meio aqui? Será que a gente diz sermos uma coisa e não somos? Será que nós somos aquilo que está escrito, são a sinagoga de Satanás? Hã? As pessoas não entendem o significado das palavras e se escandalizam. Ô irmão, que é isso? Eu ser de Satanás? O que significa Satanás? Satanás é adversário. Então, será que igreja, Assembleia Batista, Presbiteriana, Adventista, Testemunho de Jeová, seja o que for, católica, será que nós estamos entre nós mesmos sendo adversários um dos outros? E com isso, nós nos tornamos Satanás para aquelas pessoas. Nós somos contra a igreja, nós somos contra a fé dos testemunhos de Jeová. Para os testemunhas de Jeová, nós somos o Satanás para eles. Assim como os evangélicos não concordam com a doutrina dos TJs, e eles dizem que os TJs é Satanás que fala na boca deles. Assim é assim. Somos adversários um dos outros, Satanás sendo Satanás uns para com os outros. É por isso que Jesus ensina na sua peregrinação, ensinamentos aqui na terra, que quando ele subia para orar, ele ia só. Ele ia só. E quando levava alguém, levava apenas 3: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, que são os que escreveram cartas magníficas para mim, para você e para nós, e a igreja não lê. A igreja não estuda as cartas de Tiago, que esse Tiago aqui não é o mesmo que era levado com Jesus, por Jesus até quando ele ficava só. Esse Tiago aqui dizem a teologia que é o irmão de Jesus, mas eu penso comigo na minha fé que não é à toa que esse Tiago está escrito aqui na Bíblia e tem tantos ensinamentos extraordinários, como fala aqui que a gente só peca
se a gente se deixar levar, ser levado pelo pecado, porque o pecado está o dia inteiro conosco, dentro do nosso coração, nos atraindo direto para cometermos erros, né? Diz aqui, ó, da mesma fonte ou da mesma língua não pode sair bênção e maldição, por exemplo, com todo respeito aí com quem concorda, mas Malafaia, como é que uma boca daquela ali pode glorificar a Deus e ao mesmo tempo tá falando que é um líder religioso, né? É, teve um áudio dele aí que ele falou um palavrão desse tamanho assim, ó. Palavrão desse tamanho. E aí? E fala que é um pastor, líder religioso, e aí? Tiago diz: a fé sem as obras é a morta. Não sei inimizade do mundo, como devemos servir aos. Aí vem aqui o livro de Pedro, falando sobre o amor genuíno, não fingido, sobre os deveres das mulheres, o amor fraternal, e vem a carta de João falando sobre o amor ágape, o amor fraternal. E aí, os crentes não, cartas tão pequenas e tão simples, mas os crentes não leem, a igreja não estuda estas palavras de Pedro, de Tiago, de João. Só querem saber de Jesus acalmando a tempestade, de Jesus falando que essa casta não sai com jejum e oração, tá? Mas Jesus falou aquilo ali quando ele estava no mundo. Hoje os espíritos se submetem ao nome de Jesus, porque tem muita gente que faz jejum e oração, mas não vive em conformidade aos ensinamentos de Cristo. E nem por isso, por fazer jejum e oração de comida e de água, sólido e líquido, eles não vivem na prática da palavra. Eles não perdoam, não amam, não têm paciência, não têm longanimidade, não têm os frutos do Espírito. Agora só querem estar falando língua estranha, pulando, saltitando, rodopiando e gritando nos microfones da igreja para demonstrar para as pessoas que estão lhe ouvindo e visualizando que para eles ele é um homem, ele é uma mulher, ele é um indivíduo usado por Deus, pelo Espírito de Deus. E às vezes nem é o Espírito de Deus que está no altar com a Bíblia aberta, falando da palavra de Deus. Às vezes não é. Borracheiro, não adianta fazer isso. Exatamente, borracheiro, é isso aí. Mas é isso mesmo. Mas é o que a maioria de nós, a maioria, se é que não somos todos nós, inclusive eu, estamos fazendo esse sacrifício de tolo que você se referiu. Porque a gente se preocupa em chegar, hoje é a minoria, né? Se preocupa em chegar na igreja no horário certo, não chegar atrasado, quando chega atrasado até dar satisfação do porquê chegou atrasado. É o meu caso. É o meu caso, tá? Eu não me coloco fora do bojo, não. Eu tô aí no meio do balaio também. Essas palavras, ela é pra mim também. Afinal de contas, eu sou religioso, sou cristão, então serve primeiramente pra mim, né? E por esse motivo é que eu tô expressando as minhas opiniões aqui, em cima desse texto sagrado. Porque, irmão, o que é ser fiel? O que é ser fiel até a morte para receber a coroa da vida? A coroa da vida, muita gente pensa numa coroa sobre a cabeça, né? Muita gente pensa que é isso. Porque a palavra de Deus, ela tem muita simbologia e muita gente, a maioria leva ao pé da letra o que está escrito. O que está escrito. Infelizmente. Mas como é difícil, hoje em dia, ser cristão, ser evangélico, ser religioso hoje aqui no Brasil tá muito fácil. Muito fácil, tá de boa, né? Ninguém tá perseguindo, ninguém persegue, ninguém calunia, ninguém atira pedra. Você dificilmente vê hoje igrejas evangélicas com pessoas no culto que não são cristãs. Hoje a maioria dos cultos são para crentes. E como foi pregado ontem pelo pastor Marcelo na igreja onde eu congrego,
Aí hoje em dia, como a igreja, né, CNPJ, a instituição, ela tá repleta de só crentes, aí nós crentes temos que pregar o quê? Prosperidade pro povo. Prosperidade pro povo, senão o povo se levanta e vai embora. Se a gente pregar o que se era pregado há 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, as pessoas hoje não querem mais saber. Por quê? Porque na cabeça delas, na cabeça dos crentes, estão lá dando glória a Deus e aleluia, e já estão salvas, e são filhas e filhos de Deus. E por serem filhos e filhas de Deus, e Deus é o dono do ouro e da prata, então, obrigatoriamente, entre aspas, esse Deus que é o dono do ouro e da prata tem que fazer os seus filhos prosperarem aqui na terra. E a maioria das vezes não é isso que acontece. Não é e não é o que pode acontecer. Jesus falou lá nos evangelhos, ali no capítulo 18 de Mateus, quando ele falou do o jovem rico. O jovem tinha muita coisa, mas não quis desistir das coisas dele para seguir Jesus. E Pedro lá na frente pergunta: Ô Senhor, a gente deixou tudo e te seguiu. O que que Jesus falou? Ó, vocês terão muita coisa. Deixa eu ler, tá? Para não, para não deixar passar nada. Deixa eu ver aqui. 18 de Mateus e o versículo. Ai meu Deus, cadê? Onde que é? Assim também. O maior no reino dos céus. Ai meu Deus, onde que é? Não me recordo agora. É o capítulo 19? É o capítulo 19. Eu falei capítulo 18, mas é o 19. Diz assim, ó. Pedro tomando a palavra disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E aí? Não é o que é? Não é o que os crentes perguntam, meus irmãos? Não é não, o borracheiro, não é não, Marcelo? A pessoa se converte, deixa a bebedeira, deixa as drogas, deixa as mulheres pra trás. Aí segue Jesus e aí? O que que eu vou receber agora, a partir de agora? Aí Pedro perguntou para ele: O que que receberemos, Senhor? E Jesus falou: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, tem esse detalhe que muita gente esquece. As pessoas deixam isso, mas não é por amor do nome de Jesus. As pessoas nos dias de hoje deixam isso para receber em troca. Para receber em troca o que Deus tem a oferecer, entre aspas, que eles acreditam assim, que é o dono, que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se Deus é o dono do ouro e da prata, e eu deixo a minha pai, deixo a minha mãe, deixo o meu filho, deixo minha mulher, deixo minhas casas, deixo para receber em dobro tudo que Deus tem. Não. Não. É se você deixar por amor do nome de Jesus. Aí sim, receberá 100 vezes tanto. 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Receberá 100 vezes tanto. Ó, e outra coisa, um detalhe que eu não tinha nem me apercebido, ó. Receberá 100 vezes tanto. Não é nessa vida. Não é nessa vida, não é nesse mundo. A Bíblia, pelo menos aqui em Mateus, não está dizendo que é nessa vida que nós receberemos 100 vezes tanto. Diz que, aqui ele falando para os apóstolos lá, né, na época, receberiam 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, claro, meus queridos irmãos, se você é fiel a Deus, melhor, refazendo a frase, se você tenta ser fiel a Deus, se você tenta ser fiel a Deus, algo tem que acontecer na sua vida.
Não é para que você se glorifique, se sinta bem. Não. É para que o nome de Jesus seja glorificado. E para que o povo, vendo o que vai acontecer na tua vida, glorifiquem ao nome do Senhor pelo que ele fez na sua vida. E não para que você fique tocando trombeta dizendo: olha só, irmão, depois que eu vim para o reino, olha o que foi que Deus fez para mim. Como se a gente ou nós fôssemos merecedores. Porque tem gente que infelizmente acha que merece alguma coisa, né? Acha que merece alguma coisa, mas nós não merecemos nada. O que nós merecemos, no mínimo, como está escrito, é a morte. É a única coisa que a gente merece. Mas glória a Deus porque ele abriu a porta da graça e nos deixa estarmos então dentro dessa porta, vivos, e mesmo sem merecer, ele continua abençoando a gente. Continua abençoando nós, né? Porque como eu falei, vou continuar falando. E ontem meu irmão Marcelo, lá na igreja, lá dando um pequeno seu testemunho também, tem também esse pouco de experiência sobre o que a gente já passou na vida. Eu sei, ele também sabe, nós sabemos que temos mais o que passar, né? Afinal de contas, eu vou fazer 47 anos. Não cheguei nem a meio século ainda. Mas temos muita coisa que passar ainda. Mas o mínimo que a gente já passou, o mínimo que nós já passamos, serviu de grandes experiências para nossas vidas. Experiências com Deus, que Deus nos fez experimentar. Então, eu vou falar por mim, tá? Eu aprendi a ter fome. Eu aprendi a ter fome. Eu aprendi a passar por enfermidade. Na Covid, quando a Covid apareceu, eu estava absolutamente sozinho onde eu morava lá em São Paulo. E lá passei 14 dias dentro daquele quarto lá, absolutamente sozinho. Não tinha ninguém. Eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, né? Então, sozinho lá, fiquei. Eu só não tive problema de respiração, né? Não tive problema de respiração, mas eu tive muita dor de cabeça, muita tosse, a garganta inflamada. Fiquei horrível, horrível mesmo. E não morri, né? Graças a Deus eu morri. Infelizmente, muitos, né, perderam suas vidas, né? Mas eu não morri. Mas foi mais uma experiência que o meu Deus, o nosso Deus, deixou e me ensinou. E hoje, quando pessoas passam por mesmas situações, eu posso, então, aconselhá-las, admoestá-las, dar uma palavra de motivação, de fortalecimento, né? Diferentemente de muita gente que nunca faltou sal na mesa e abre a boca para dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi anteontem, eu conversando com o Marcelo aí, ó. A gente tava falando sobre isso. Se o crente soubesse o perigo que ele, que ele tá profetizando sobre a vida dele quando fala nas igrejas ou por aí que pode todas as coisas naquele que me fortalece, ele nunca jamais abriria sua boca para estar falando essa frase que Paulo falou aos Filipenses, né? Agora, quem já perdeu um filho, quem já passou vários dias não, quem já passou vários meses ou até anos desempregado, sendo sustentado por corvos ou por pessoas que Deus colocou na vida dele para sustentar, ou pessoas que já foram presas injustamente, né, pastor Marcelo? Pessoas que passou por problemas, que olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para trás e para frente e não via. Poxa vida, da onde é que me vem ajuda, hein? Meu Deus, da onde é que vem? Olha pro céu, meu Deus, da onde é que vem? Só tu, Senhor, nessa hora para me ajudar.
Se pessoas que nunca passaram por isso abrem as suas bocas para falar que pode todas as coisas que me fortalecem, estão vivendo o que Tiago falou, enganando-se com falsos discursos, porque nunca passou e diz que pode todas as coisas que me fortalecem se nunca precisou. Se nunca precisou. Mas graças a Deus, gente, graças a Deus, pessoal, que a gente aí, mesmo sem sermos fiéis, porque não adianta, ninguém é fiel na face da terra, ninguém nunca jamais será fiel na face da terra. Mas haverá um momento das nossas vidas em que a gente vai passar por essa situação aqui, ó, até a morte. E aí, quando a gente chegar por essa situação, aí virá a prova da nossa fé, se realmente eu, você, nós e a igreja estamos, ou se nós fomos em algum ponto das nossas vidas fiéis a Deus, para recebermos no final da vida, lá na glória, a coroa da vida que Jesus garantiu e prometeu para a sua igreja.